Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Você pode repetir comigo somente essa frase? Mas os nossos olhos estão em ti. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa palavra do Senhor que Deus ministrou no meu coração, ela tem um significado muito importante no que se diz confiança, dependência de Deus, acreditar que mediante as circunstâncias da vida que acontecem na minha, na sua, na nossa vida, Deus, Ele está disposto a nos auxiliar, a nos ajudar. E o cenário desse versículo, apenas eu li esse versículo, os irmãos que quiserem ler o capítulo todo, 19, para que você possa ter o texto e o contexto, eu vou chegar lá, para que não venha virar pretexto, né, irmãos, para falar coisa que não agrada ao Senhor. E assim eu pude perceber este homem chamado Josafá, ele declarando para o Senhor que vinha uma circunstância difícil para ele. Ele declarou para o Senhor a sua total dependência de Deus. E eu comecei a meditar nessa palavra. E dentro desse versículo, eu comecei a meditar sobre o cenário que nós vivemos. Muitos, amados, nós vivemos uma geração que, na verdade, acredita que pode ser resolvido tudo pelas suas próprias vontades. É a chamada total independência. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu consigo resolver pelas minhas próprias forças. Né? Então ele consegue resolver os seus problemas emocionais, os seus problemas familiares, os seus problemas financeiros, espirituais, e não atribui o que está sendo resolvido, não pede auxílio do que está sendo, o que possivelmente apareça para ele ao nosso Deus. Josafá, ele teve uma atitude tão diferente aqui do que eu estou falando aqui, né? Sobre as pessoas que se deparam com determinadas situações e não buscam o conselho de Deus. Eu, amados irmãos, eu sempre falo com os irmãos lá no Ministério Recomeço, de que o que Deus nos deu para poder trabalhar, nós trabalharemos. Se Deus nos deu 2 braços, esses 2 braços é para trabalhar. As mulheres, os homens que têm os seus 2 braços, ou seja, você vai fazer uma comida, vai pedir a Deus, Deus desce aí, faz esse arroz, esse feijão para mim. Não, Deus te deu a sabedoria e o conhecimento, Deus te deu aí o dom para cozinhar. Para quem trabalha, Deus te deu tudo, mas em tudo, sobre tudo, irmãos, eu sempre falo, aquilo que você tem capacidade de fazer com as suas próprias forças, faça, mas faça sobre a orientação do Pai. Faça sempre atribuindo a Deus, sempre reconhecendo em Deus que a capacitação que você tem para que você possa realizar tal fator vem do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Porém, amados, este cenário que não bate muito com o que eu acabei de falar aqui, um cenário de uma geração que não atribui a Deus, e quando consegue alguma coisa, atribui à parede de igreja, atribui ao homem que orou, atribui a tantos fatores, mas não leva a atribuição a Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém, não é? Eu recebi uma bênção. Não recebi. Eu fui promovido no meu trabalho. Fui promovido porque eu estudei, porque eu me preparei, porque eu fiz, eu aconteci. Era o chamado eu. Mas cadê Deus? Onde está Deus nessa história? E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo. Quem era Josafá? Josafá era o rei de Judá, um homem que tinha alguns atributos. Eu pensando, estudando, meditando nessa palavra, eu pude reconhecer. Ele era um homem temente, ele era um homem que buscava as orientações de Deus e buscava agradar a Deus mediante as suas ordenanças. Se você buscar no capítulo 19, no versículo 5 em diante, ele vai dizer assim, ó. E ele, está falando de Josafá, e ele pôs juízes na terra, e todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade, disse aos juízes, olha as orientações de Josafá: vede o que fizestes, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco.
quando julgardes, porquanto agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou levitas e os sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltarmos a Jerusalém. Ele os encarregou, dizendo: assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com coração perfeito. Então eu pude perceber, amados, meu presbítero, pastores que aqui estão, Ananias, um beijo no teu coração, quero aprender a tocar violão contigo. Amém. Eu pude perceber nessa palavra que Josafá, ele tinha o temor do Senhor, ele tinha ali a intenção de agradar a Deus com as suas atitudes, com as suas ordenanças. Nada ele queria fazer para que pudesse de repente entristecer ao nosso Deus. Mas de repente, amados, chega uma notícia ruim para ele. Chega uma notícia que abalou a estrutura de Josafá. Quantas das vezes, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, quantas das vezes você já recebeu uma notícia que abalou a sua estrutura psicológica? Estou falando psicologicamente falando. Não abalou a sua estrutura e você falou: meu Deus, como eu vou resolver isso? Meu Deus, como eu vou passar por essa situação? Meu Deus, como eu vou atravessar essa situação difícil que apareceu na minha vida? E eu sempre falo para os irmãos lá em Arapiraca, Alagoas, eu falo com eles: amados, nós precisamos estar preparados também para o dia mau. O problema é que muitos só se preparam para o dia bom e não se preparam para o dia mau, mas o dia mau chega. Mas eu sempre falo, sabe o quê? Chame Jesus para dentro da sua casa. Tem alguns irmãos lá que vestem uma camisa, pastor Leocardo, escrito assim: eu sou cristocêntrico. E aí eu perguntei, um irmão teve um dia: ô irmão, por favor, paz do Senhor, eu queria saber, o que quer dizer essa palavra cristocêntrico aí? Rapaz, eu não sei não, eu achei bonitinho, achei bonito, a igreja estava lá, eu comprei e coloquei. Cristocêntrico, amado, é ter Jesus Cristo no centro de todas as coisas em nossas vidas, seja na sua casa, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja no ministério, seja na rua, seja em qualquer lugar. Cristo tem que ser o alvo, Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. E aí o pastor Francisco chega assim, e quando fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é você servir ao Senhor sabendo que o Senhor Deus da tua vida é o grande eu sou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chama Jesus para a tua casa, irmão, quando você chama Jesus para a tua vida, o mal pode chegar, o mal pode bater na porta da sua casa, mas em muitas das vezes, quem vai atender na porta da sua casa não é nem você, é o próprio Jesus de Nazaré. E ele vem dando escape e livramento. E voltando para a palavra, Josafá recebeu essa notícia que vinha o pessoal os amonitas, o pessoal de Amon, a equipe lá, né, de Moabe, os moabitas, e vinha também uma grande parte do povo lá de Seir, né, do monte Seir. Então, juntando esse povo todo, juntando essa tropa toda, ultrapassava o exército que Josafá tinha. Ultrapassava a quantitativa, a Bíblia não diz, busquei, procurei, não diz a quantitativa, mas é uma palavra que deixa você para você pensar, que quando se fala, olha, vinha os amonitas, vinha os moabitas, vinha também os habitantes de Seir, não era uma quantidade pouca. E para deixar Josafá nessa preocupação, Josafá sabia que vinha uma grande multidão para destruir Judá. Ele poderia confiar nas suas forças, ele poderia confiar no seu potencial, no seu conhecimento, ele poderia fazer uma autoanálise e falar assim: eu tenho condições de ir, por mais que seja muito ou pouco, eu tenho Deus e vou. Não, ele preferiu ir até Deus e buscar orientação do Senhor. Humanamente, irmãos, era impossível, humanamente não tinha saída para Josafá.
o exército do inimigo, eu posso entender que era maior, mas ao invés de confiar nessa capacidade dele militar, ele confiou, ele preferiu, ele decidiu buscar Deus. E aí eu quero convidar você em tudo, sobre tudo, busque confiar em Deus. Confie também e busque Deus. E foi nessa situação, e foi nesse cenário, e foi nessas circunstâncias que foi levantada contra Josafá, que ele aprendeu e ele trouxe algumas experiências para mim, para você, que eu gostaria de compartilhar. Pode ter certeza que a gente vai passar daqui meia-noite. O pastor José, do pastor Leocádio, falou assim: a Bíblia dele é grande, então a vigília, tem muita palavra aqui, né, irmão? Não é assim, se for mini vigília, o tempo está frio, né, irmão? Os irmãos estão com sono aí? Estão com sono? Dão glória a Deus aí, irmãos. Está todo mundo com sono, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, o que eu posso aprender a ver a verdadeira dependência de Deus. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar contigo. Aprendendo a depender de Deus. Você pode repetir comigo, amados? Aprendendo a depender de Deus. Eu aprendi e continuo aprendendo, amém, igreja? Eu aprendi a depender de Deus. Eu falei aqui no começo que eu e a minha família, nós estamos a 2.500 quilômetros daqui de distância. Eu falei também que quando tinha algo de errado com a minha irmã Evinha, Eva, eu chamo ela de Evinha, né? Tinha algum problema, assim, problema de saúde, quando tinha algum problema, lá eu estava. Quando tinha algum problema com familiares meus aqui, lá eu estava, para poder ajudar, para ser o suporte, para ser o servo, servir. E aí eu me encontro nessa distância. Como eu vou estar lá? Como eu estarei para ajudar? Como eu vou poder conseguir estar para ser o suporte que eu sempre amei, sempre gostei em ter? Me coloquei em uma determinada situação, pastor Francisco e irmãos, em uma vez, acontecendo um reboliço de situações na minha vida, eu entrei dentro do meu quarto, tranquei a porta e falei: Senhor, vou retornar para o Rio de Janeiro. E Deus abriu um telão na parede da minha casa, e Deus me mostrou um irmão se entregando a Jesus, entrando, o outro se entregando, sendo liberto e entrando, o outro se entregando à vida, e as vidas chegando, e a vida sendo acolhida, recebendo o Senhor Jesus. E o Senhor falou comigo: eu te trouxe para esse lugar, para que tu viesse fazer a obra, a minha obra, por essas vidas que eu confiei em entregar nas suas mãos, você vai voltar? Eu falei: não, Senhor. Porque da mesma forma o Senhor me fez eu lembrar da cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ló estava lá, sobrinho de Abraão, e ele questionou a Deus e falou com o Senhor: Senhor, as duas cidades já estavam para ser executado. O plano de Deus para aquela cidade já tinha acabado, e Abraão já sabia disso, e ele foi questionar a Deus: porventura, se tiver lá 15 pessoas que adoram, que buscam, que adoram, que entregaram o seu nome, o Senhor pouparia essa cidade? Eu posso dizer, pastor João Camilo, que naquele exato momento, Deus já sabia qual era a intenção de Abraão. Ele veio perguntando até chegar, mas se tiver lá atrás, quando ele perguntou uma quantidade, ele já sabia. Deus sabe tudo, porque Deus sabe o que eu, o que você sentimos, antes até mesmo de nós abrirmos nossos lábios. O importante é, nós precisamos reconhecer a dependência que nós temos e precisamos de Deus. Amém? E aí, irmãos, por que eu estou falando isso? Não pude, não posso. Mas uma coisa eu posso, irmãos: aonde minhas mãos não chegam, é onde as mãos do Senhor vai. E aí eu quero dizer para você, amados, é o seguinte, voltando o que eu falei lá atrás: tudo o que der para você fazer, faça em nome do Senhor. O que não der para você fazer, aí você atribui a Deus: Senhor, não consigo resolver, me ajuda. Isso é uma declaração de dependência a Deus. Justamente nesse cenário, Josafá ele nos ensina com essa circunstância que apareceu na vida dele. Primeiro entendimento que eu posso compartilhar com vocês é: depender de Deus é reconhecer as nossas limitações.
Eu falei aqui, acabei de dizer que eu reconheço a minha limitação, reconheço as minhas limitações. Eu falei, pai, eu não posso resolver. As notícias chegam para mim lá, eu falei, Senhor, ó, joelho no chão e falo, Senhor, eu não consigo resolver, pastor. Eu não consigo fazer nada, eu estou longe, mas eu confio no Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente, onipresente, onisciente, é o que está em todos os lugares. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida aqui, o Senhor está cuidando da minha família lá no Rio de Janeiro. E eu sei também, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, Deus está cuidando dos meus lá em Arapiraca. Aleluia. Hoje meu filho compartilhou comigo, acordou 7 horas da manhã. Estou tendo aí o privilégio de conseguir acordar 7, 8 horas da manhã. E aí, acordei, pai, eu vou fazer a prova hoje. Vou fazer a prova do Detran hoje. Eu falei assim, meu filho, eu vi que estava afobado. E eu falei para ele assim, ô irmão, se eu falar alguma coisa aqui que é diferente aqui, é porque eu peguei lá, viu? Mas é o sotaque de lá e eu vou, de repente, se eu perceber, eu vou explicar aos irmãos. Ele estava nessa circunstância, eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Pai, comprei uma moto agora zero, vou fazer, peguei a moto do rapaz e a embreagem está difícil, está difícil. Eu falei, filho, calma. Primeiramente, você precisa confiar em Deus. Eu vou estar aqui orando por você. Vá em paz, vá para cima. Ainda falei assim, vai para cima, porque Deus é contigo. A esposa falou assim, meu filho, você é vencedor, você vai conseguir, olha só, declaração de que você é vencedor, porque nós somos mais do que vencedores, irmãos, em Cristo Jesus. Ele foi, fez a prova, daqui a pouco ele passa lá, não perdeu um ponto e está aprovado. Aí eu falei, epa, peraí agora, peraí irmãos, pera lá. Quando ele falou a primeira coisa que eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Não é o pastor João Camilo, nem os pastores estão aqui, não são os obreiros que fazem alguma coisa, e sim o Deus que criou os céus e a terra, o grande eu sou, que nos dá a oportunidade de ser vencedor. E nós somos soldados em Cristo Jesus. Simplesmente precisamos pedir ao Senhor estratégias, amém? Então, glória a Deus. Reconhecimento. Reconhecer as nossas limitações. O primeiro obstáculo para depender de Deus, irmãos. Existem alguns obstáculos, vou falar o primeiro. É o orgulho. É o orgulho. Eu tenho orgulho, não vou falar, eu posso falar que eu sou dependente do presbítero Júnior que está ali, eu sou. Eu não posso falar que eu sou dependente do Ananias que toca para me poder aprender com ele. Não, eu toco mais, eu sou melhor. Não, eu falo melhor. Não, eu executo melhor. Não, eu canto melhor. Não, irmãos. Nós precisamos reconhecer. Enquanto acreditamos que somos autossuficientes, irmão, dificilmente buscaremos a ajuda de Deus. A autossuficiência, irmão, está matando muito. Isso atribui ao eu. Isso atribui o eu sou. Atribui, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim mesmo. Só que a vida, ela muitas das vezes, porque Deus permite isso acontecer, nos coloca em circunstâncias difíceis. Deus permite que nós venhamos entrar em circunstâncias que venham mostrar para mim e para você que para sair dessa circunstância, somente Deus. Amados, e aí a pessoa entra e às vezes sai, irmãos, e atribui para outros. Olha o que diz a palavra lá em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Espera aí, Deus está sendo muito claro, irmão. Está sendo bem claro, não está, irmãos? A palavra de Deus está sendo bem claro para mim e para você. Os irmãos estão entendendo? Eu ainda estou com sotaque carioca, irmão. O Oxi já entrou na minha vida, mas eu sou carioca ainda. Mas eu estou bem arapiraquense, 7 anos morando lá. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí muitas das vezes a pessoa está lá pedindo a Deus, Senhor me cura, Senhor me livra, Senhor me liberta, Senhor, porque está no aperto. Ganhou, aí pega aquela glória e transforma, desvia para imagens, para a parede, para homens. Amados, eu sou de uma geração... 33 anos no Evangelho, 1993, sou de uma geração que eu sempre vi milagres de Deus acontecendo. Eu sempre vi milagres de Deus acontecendo. E teve um dia, eu falei assim, meu Deus,
Por que os milagres não estão acontecendo? Porque eu tenho certeza que o Senhor é o mesmo. Mas, amados, a glória de Deus está sendo desviada, assim. As pessoas estão desviando a glória de Deus para o homem. O homem ora, a glória do homem. O homem pede a Deus, a glória do homem, mas não atribui a glória a Deus. Então, essa questão do auto-reconhecimento tem que ser para Deus, não para o homem. Então, em tudo, se Deus me deu capacidade de realizar uma prova, se Deus me deu capacidade, eu entrei numa empresa, irmãos, que eu fiz um processo seletivo de 30 pessoas, dessas 30 pessoas, ainda falei assim, Senhor, olha o cérebro sabotando. Eu não consigo, já tenho muito tempo trabalhando por conta própria, eu não tenho mais capacidade de entrar numa empresa, ainda mais como essa, e competir ainda com pessoas que estão preparadas. E aí, Deus ficou em silêncio. Eu falei, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer. Porque não é errado eu fazer. Mas se não for de abrir a porta, eu não vou passar. Irmão, fui passando. De 30 caiu para 27, 25, 20, 15. 6 pessoas para escolher 2. Dessas 6 pessoas, foi escolhido eu e o rapaz. A prova era para 30, pontuação 30. A média era 15. Eu tirei a primeira. E o rapaz pediu para que eu pudesse orar por ele. Ele falou assim: vou orar por você, mas olha só, você precisa estudar e se preparar. Eu estou estudando e me preparando, porque Deus não vai descer e fazer a prova para você, mas Deus pode lembrar o que você estudou. E ele falou assim, pois eu vou estudar junto contigo. Falei, vamos estudar, estudamos. Chegou no dia da prova, eu entrei cedo, irmão, saí de lá tarde, fazendo essa prova. Eu tirei, eu fiz a prova em uma sala, ele fez a prova em outra sala. Eu tirei a primeira prova 9. A média era 15. Eu tinha que tirar 7,5, certo? A primeira prova eu tirei 9. A segunda prova eu tirei 12. E a terceira prova eu tirei 15. Lacrei a prova. Eu falei assim, Senhor, toda honra seja dada ao seu nome, Pai. Aí veio o rapazinho lá. Atribui para outro. E falou assim, você orar por mim? Eu falei, orei, meu irmão. Eu orei, mas eu falei para você precisa fazer a tua parte. Ele falou assim, eu fiz a minha parte, eu estudei. E passei, eu falei, glória a Deus. Agora nós vamos orar juntos e agradecendo a Deus. Mas uma pergunta, irmãos. Irmão, qual foi a nota que você teve? Olha, pastor, eu tirei 9 numa prova, eu tirei 12 na outra, eu tirei 15 na outra. Aí a diretoria falou, ninguém nessa empresa conseguiu lacrar essa prova com 15. Você e o rapaz conseguiram lacrar. Eu falei assim, sabe por quê? Toda honra, toda glória pertence ao nome do Senhor. É a Mercedes-Benz, irmãos, do Brasil. E aí o que acontece? Eu viajando para o Brasil afora, Deus nos coloca em prova, né, irmãos? É um lugar muito idólatra, mano. É um lugar muito idólatra. Eu tentei tirar o microfone, mas é um lugar que as pessoas atribuem tudo para imagens. E lá vai eu, contato com muito empresário de lá, de Alagoas, viajando até para a Bahia. E chegando em uma das empresas, o dono da empresa, aquele que as pessoas, quando passa, as pessoas ficam com a perna tremendo, passou por mim e falou assim, bom dia. Olha, já deixei aquelas imagens todinha ali, ó. Padre Cícero e Nossa Senhora de Aparecida. Eu quero que todos vocês levantem essas imagens, nós vamos tirar uma foto para poder colocar no Instagram. Eu falei assim, o senhor pode levantar, mas eu não levanto não. O senhor pode levantar, mas por quê? Eu falei, porque minha fé não processa isso aí. Não professa essa fé que o senhor tem. O senhor pode levantar, o senhor pode fazer o que quiser, mas eu não encosto nessa imagem. Respeito o Senhor, mas a minha fé está firmada em Deus somente. E eu não negocio a minha fé com nada. O Senhor me respeita, eu te respeito, está tudo certo. E ele foi e falou com a diretoria me chamou. Sandro, estou sabendo que você não quis e não quero. Aí falou assim, eu fiquei sabendo também que o pessoal falou que você é pastor. Sou pastor. Mas ó, fique tranquilo, aqui dentro da empresa eu sou o pastor, mas eu sou aqui um funcionário. E eu não estou misturando nada. Só que não pode mexer com os meus princípios, né, em Cristo Jesus. E eu não negocio, mas eu respeito a fé de cada um de vocês. Pronto, vivemos super bem. E a empresa, estou lá trabalhando, o rapaz que eu estava trabalhando, ele foi demitido e eu assumi o lugar dele também, pronto. E agora
estamos aí fazendo a obra do Senhor. Isso é você reconhecer total dependência de Deus e atribuir a Deus e pedir orientação a Deus e fazer somente aquilo que Deus te ordena, porque se não fosse assim, amados, Daniel na cova dos leões, ele poderia, diante de uma situação, diante de um cenário, ele poderia se curvar, poderia comer do manjar, podia fazer tudo de errado, porque estava longe de um povo, ele estava longe do seu povo poderia fazer tudo de errado, mas ele preferiu fazer o que agrada a Deus. Josafá preferiu fazer o que agrada a Deus, e eu prefiro agradar ao meu Deus do que agradar aos homens, irmãos. Foi para a cova do leão e Deus livrou. Sadraque, Mesaque, Abednego foi lançado na fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas não se prostrou diante de nada. Foi livrado, e Deus tem me dado, eu e a minha casa, escape e livramento. E Deus tem dado aos irmãos do Ministério Recomeço, escape e livramento. Deus tem provado, que não precisa provar mais nada para mim nem para ninguém, que Ele é Deus. É porque eu vou dividir a glória. Já estou terminando, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele declarou: não sabemos o que fazer. Essa foi a declaração de humildade. Ele era rei, ele possuía soldados, ele possuía experiência, mas reconheceu aquilo que estava além da sua capacidade. É Deus, aleluia. Muitas pessoas, muitos amados, ainda não entregaram a sua vida a Deus por completo, porque acredita que consegue conduzir tudo sozinho, que consegue fazer tudo sozinho. Mas na verdade, irmãos, é que sem Deus, todos nós aqui estamos perdidos. Sem Deus nós não conseguimos nada. Mas a Bíblia fala: posso todas as coisas. Como é que é, irmãos? Aleluia, naquele que me fortalece. E quem nos fortalece, irmãos? A dependência de Deus, irmãos, reconhece quando reconhecemos que precisamos de Deus. O segundo ensinamento que eu quero trazer para mim e para você é que depender de Deus é buscá-lo antes de buscar soluções. Depender de Deus é buscá-lo, buscar Deus antes mesmo de você buscar soluções para a sua vida. Isso é dependência de Deus. Só que muitas das vezes está sendo o inverso. Primeiro eu busco as soluções, é o plano A. Se der certo, aí eu vou para o plano B. Aí eu busco em Deus, eu busco nos meus amigos soluções, eu pego a orientação dos meus amigos. Se der errado, eu vou para o plano C, vou com a minha família. Se der errado, eu vou para o plano D, que é Deus. Não, irmãos, Deus não tem plano, Deus é Deus. Tem que ir direto a Ele, é livre acesso. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está chamando, irmãos, Ele está chamando eu, você, nós, vós, Ele está chamando a humanidade a ter um relacionamento com Ele, a dar passos em direções a Ele, é confiar nele. E Ele vem falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia. A tendência humana é procurar primeiro soluções e depois Deus. E Josafá ele fez ao contrário. Antes de movimentar o exército, lembra que eu falei? Ele tinha mais de 1 milhão de soldados. Antes de movimentar esses soldados, antes de movimentar a tropa, antes de dar orientações, estratégias para que a sua tropa pudesse seguir, pudesse enfrentar, ele foi fazer o quê? Vou buscar Deus em oração. Vou buscar Deus em adoração. A nossa irmã cantou aqui, adorador, foi, irmã? Adorador, é tudo que eu sou, adorador. Muito bom. Mas adorar a Deus quando está tudo perfeitamente bem, a saúde está legal, o dinheiro está na conta, não falta nada, a paz reina. Isso é muito fácil. Mas quando você se encontra nessa situação, estou falando cenário de Josafá, e aí você para pensar o cenário que você vive, ou possivelmente pode viver, é adorar a Deus. Adorar a Deus é adorar, irmãos. Não é adorar somente quando está legal, não é adorar independentemente de circunstâncias. Isso é o adorador. Isso é reconhecer: eu prefiro adorar, porque o nosso Deus, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória.
Glória a Deus por isso, amados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E você é um adorador. Numa quinta-feira, cansado, de uma semana corrida de trabalho, já está cansado. Um frio desse, quando você vem do teu trabalho, quando você está em casa, olha para a janela, então, vê a chuvinha caindo, tu olha para o fogão, aí está aquele pacotinho lá de chocolate. Aí está um queijinho Minas, que lá não tem queijo Minas não, viu, irmão? É só Jesus na cara, ora por Arapiraca, irmão, para poder eles fazerem queijo Minas lá, que eu amo queijo Minas. E aí, olha para tudo e vê o cobertor. Aí olha para o sofá, aquele sofá pressão baixa, que eu falo, o sofá lá da tia Marilda, pastor João Camilo. Aí eu olho e falo assim, pressão baixa, você senta no sofá, pronto, ele te abraça, aí a pressão e lá tu vai, arrebatado. E aí você chega aqui por quê? Reconhecimento da total dependência de Deus. Eu prefiro adorar. Eu prefiro estar na igreja Assembleia de Deus, Parque Santana, juntamente com o corpo de obreiros, juntamente com meu irmão, porque lá eu quero buscar a face do Deus Altíssimo, lá eu quero buscar direcionamento para a minha vida, lá eu quero buscar orientações para que eu possa prosseguir. Aleluia! Glória a Deus! E Josafá, a Bíblia diz que Josafá pregou um jejum em todo Judá. É a convocação que muitas das vezes o pastor chega aqui, irmãos, vamos orar, o caderno de oração está ali, venha para cá para juntar eu, você, nós, para que possamos juntos clamar em súplica ao Senhor, para que Deus possa abençoar ali, enquanto Deus está trabalhando ali, enquanto você está aqui na igreja buscando ao Senhor, Deus está cuidando dos seus da tua casa. Tenha certeza, enquanto você está aqui, a sua esposa não está sendo desassistida por Deus. Enquanto você está aqui, o seu filho que está no trabalho não está sendo desassistido por Deus, porque Deus cuida de você e cuida dos seus. Porque eu prefiro adorar, eu prefiro Deus. Aleluia. Ele reuniu o povo para buscar o Senhor. Então, antes da estratégia veio o quê? A oração. Antes da batalha ser travada veio o quê? A adoração. Antes da ação veio a dependência. Aleluia. Deus deseja ser o primeiro lugar, não o segundo lugar. Amém? Terceiro e último, irmão, para finalizar aqui essa palavra. Depender de Deus é confiar, mesmo quando não vemos a resposta. Amém? O problema é que nós queremos somente enxergar a resposta. Nós queremos moldar Deus a realizar aquilo que está na nossa mente. Deus não é moldável, irmão. Deus é. Amém? Deus é. Ele faz o que lhe apraz. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e o que, irmãos? Mas essa vontade de quem? Eu acabei de falar, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Essa vontade de Deus não é a tua, não é a minha. O problema é que eu quero moldar a Deus a fazer as minhas vontades. Eu quero que Ele faça a minha vontade. Se não fizer, eu faço biquinho para Ele. Eu acabo ficando entristecido. Eu preciso sair dessa igreja. Mas também vou falar mal de Deus, não. Eu preciso arranjar alguém para falar. Eita glória. Aqui, ó, eu vou escolher alguém, João Camilo, vai ser ele, e ali eu começo, por que o João Camilo, porque aqui, não, a vontade é de Deus, ele tem, os planos de Deus são maiores do que o meu e do que o seu, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, irmãos, então não é errado nós pensarmos, não é errado nós arquitetarmos, não é errado nós prepararmos, não é errado nada. Porque Deus, Ele se agrada na organização, Deus se agrada na intercessão, na busca, da dependência. O problema é querermos moldar, enquanto o nosso Deus nos deu uma visão completa do vale dos ossos, a visão completa do cenário lá, do vaso do oleiro. Ele pega o vaso, ele transforma o vaso, ele molda o vaso, ele coloca o vaso em perfeito estado para que ele venha receber então o que é de melhor, para que ele venha receber aquilo que não venha transbordar, que não venha vazar, que não esteja rachado, e se tiver rachado, ele vai moldar, se tiver trincado, ele vai acabar de quebrar, mas ele vai usar o próprio barro para que possa levantar e fazer um vaso novo. Então ele vai moldar, e esse molde muitas das vezes dói,
Imagina eu pegar o braço, o meu braço que está aqui, mas esse braço ele está lá na perna. E Deus vai pegar esse braço que está lá na perna para fazer o papel dele correto, porque o papel está errado. Perna tem que fazer papel de perna, pé tem que fazer papel de pé. O que minha mão está fazendo lá embaixo? Ele pega moldando. E esse molde ele vai apertando, ele vai moldando, ele vai trazendo a existência, ele vai trazendo a formalização exata, correta. Ele vai trazendo o braço para o seu lugar correto. E quando você vê, está ali um vaso novo, perfeito para a obra de Deus. Assim somos nós. Assim somos nós. Reconhecemos. Olha de onde Deus te tirou, irmãos. Olhe para trás e veja de onde Deus te tirou. Da onde Deus me tirou, do lamaçal do pecado. Trocou as minhas vestes, me deu um banho. E veio tratando, veio me moldando. Veio até hoje, Ele me molda, irmãos. Até hoje, porque eu me coloco nas mãos do Senhor. Senhor, eu, Sandro, pastor Sandro, quero ser um vaso em suas mãos. Senhor, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Amado, declare para o Senhor essa noite: eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, para que Deus possa te usar, para que Deus possa sacudir a roseira, para que Deus possa movimentar as águas. E você começar a enxergar os feitos do Senhor na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela, em todos os lugares que você pisar, a planta dos seus pés, porque você é vaso nas mãos do oleiro. Aleluia! Glória a Deus. Depender de Deus é confiar, mesmo quando não vemos a resposta. A verdadeira fé não é confiar quando tudo está resolvido. Não, agora eu confio. Eu vou deixar Deus fazer primeiro. Depois que Deus fizer, eu vou fazer um culto de ação de graça. Depois que Deus me der essa bênção, aí eu resolvo. Eu já vi muitos irmãos falar assim: eu confio no meu Deus. Vou fazer o culto de ação de graça. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amém? Aleluia. É confiar quando nada parece mudar. Foi exatamente o que Josafá fez. E aí a palavra de Deus disse, amados, eu quero finalizar lendo com os irmãos. A palavra ela vai dizer aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo, aleluia, versículo 15. Ele diz assim, na parte B: não temais, olha só a orientação dele na parte B. Em diante, vai dizendo assim: não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo caminho de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jezuel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos, parados de pé, e vede a salvação do Senhor conosco. Aleluia! Judá e Jerusalém, não temas, nem estejam desfalecidos. Amanhã saem contra eles, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Ele dependeu de Deus. Ele pediu estratégia. Ele confiou em Deus, mesmo sem nada. Ele buscou primeiro em Deus. Ele fez tudo corretamente. Foi temente, foi obediente, foi adorador. Quando chegou no final, Deus dá uma palavra para ele: você não vai pelejar, apenas pare e vê o livramento que eu vou te dar, pois nessa batalha, quem vai batalhar por você é o Senhor dos Exércitos. Amados, quando você coloca Deus em primeiro lugar, e muitas das vezes você não luta as suas guerras, quem luta é o próprio Deus que você confiou. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, naquele exato momento que você está precisando para uma cura, naquele exato momento que você está precisando para uma libertação de um filho, de uma filha, naquele exato momento que você está precisando de uma transformação para o teu esposo, é nesse momento em que Deus fala: apenas pare e enxergue o que eu vou fazer nessa circunstância que eu acabei de falar sobre a minha e sobre a sua vida que se levanta. Amém, igreja?
E justamente Deus, Ele é fiel para cumprir todas essas palavras. E somente pede que você venha aguardar e confiar e ser o servo adorador e executar tudo da forma que agrade a Deus, que não venha agradar a você nem a outros, mas que agrade a Deus. Amém? E que, finalizando aqui, o que eu posso entender? Que a dependência começa quando reconhecemos nossas limitações. A dependência cresce quando buscamos a Deus antes de soluções. E a dependência ela vai produzir milagres quando continuamos confiando, mesmo sem enxergar o que está por vir. Amém? Confie então somente ao Senhor e permaneça firme em Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você está passando por alguma situação difícil, eu sei o Deus que você serve. Você está aqui na Assembleia de Deus Parque Santana e eu estou aqui nesta mesma ligação com o Senhor. É o mesmo Deus que está disposto a me abençoar, Ele ia abençoar. E continuemos firmes na obra do Senhor e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.